Existe um tipo de investimento que pode multiplicar o seu capital por mais de 100 vezes o valor investido e são as microcaps, que são empresas que estão listadas na bolsa de valores e que têm uma capitalização de mercado pequena, ou seja, elas têm um valor de mercado baixo e que, se tudo der certo, elas podem valer muito no futuro e multiplicar muito o seu valor investido. Nesse vídeo eu vou te falar 3 microcaps que eu acho interessantes para você estudar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like, que ajuda bastante esse canal aqui a crescer e a chegar a mais investidores. Para você que acha que isso é impossível ou que nunca aconteceu, já aconteceu sim. Inclusive um caso bem recente da Prio, antiga PetroRio, que chegou a valer lá em 2015, 2016 cerca de 200 milhões de reais. E hoje ela vale 38 bilhões de reais, tendo multiplicado por mais de 100 vezes o valor investido. Então sim, é possível, mas é claro que é bem raro disso acontecer e é preciso também de que haja o potencial disso acontecer. Então tem uma condição fundamental para que a empresa possa crescer e possa multiplicar tanto assim o valor investido, e é o tamanho do mercado. Então a PetroRio ela só conseguiu valer tanto, ela só conseguiu multiplicar tanto, primeiro é claro porque ela estava muito depreciada, né? Mas também porque o mercado dela é gigantesco. Então a PetroRio está dentro do mercado de petróleo, então ela tem muito espaço para crescer. Isso é um requisito fundamental para que realmente uma empresa pequena, uma small cap, uma micro cap consiga valer 100, 200 vezes mais no futuro. Que o mercado dela realmente esteja em crescimento e seja um mercado muito grande para ela conseguir abocanhar um pedaço desse mercado. Eu falo isso porque a gente tem na bolsa diversas microcaps e que vão ser microcaps a vida inteira, porque o mercado delas é muito pequeno. Então imagine que a gente tem dentro do setor de petróleo, por exemplo, uma produtora de petróleo como a PetroRio, ou seja, um mercado gigantesco, uma das commodities mais negociadas do mundo, e tem também uma Wilson Sons ali que vende um serviço de dar apoio ali nas plataformas de petróleo. É um negócio muito mais específico, só para quem está trabalhando offshore, né? Só quem está trabalhando lá no mar. Então ela presta serviço para PetroRio, para Petrobras, para Shell. Então o mercado dela é bem menor do que o mercado da empresa que efetivamente vende o petróleo. Então dificilmente a Wilson Sons vai multiplicar 200 vezes no futuro, porque realmente ela viraria talvez a maior empresa no mundo de embarcações, a maior empresa de auxílio ali a plataformas do mundo. Então é bem mais difícil. Já a Petrobras ela tem um caminho ali para crescer muito mais fácil, muito mais simples do que uma empresa ali muito concentrada, muito específica num setor só. E também um outro requisito é que a empresa precisa valer muito pouco. Então as 3 empresas que eu separei hoje valem menos de 1 bilhão de reais, é o que eu considero aqui microcap, porque realmente a gente não vai ver esse retorno explosivo de mais de 100, de 50 vezes numa empresa que já é gigante. Então o Itaú, por exemplo, é o maior banco da América Latina. Dificilmente o Itaú vai multiplicar por 50 vezes nos próximos 10 anos, porque realmente ele ficaria ali, talvez, a maior empresa do mundo, ou talvez até maior do que o PIB ali de diversos países do mundo todo. Então é muito difícil disso acontecer com uma empresa que já é grande, com uma empresa que já é madura e estabilizada ali no seu setor. Então é por isso que a gente precisa procurar uma empresa de capitalização pequena e que tenha potencial, talvez não necessariamente de multiplicar por 100, 50, mas de multiplicar por 5, por 10, por 15, já vai ser um retorno muito interessante aí pensando no longo prazo. Agora sim, vamos para a lista das 3 empresas que eu acho que tem bastante potencial, não necessariamente de multiplicar por 50, 100 vezes, mas de pelo menos dar um ótimo retorno no longo prazo, justamente porque elas valem pouco, elas têm um negócio que eu julgo interessante e elas estão ali numa fase de crescimento e podem crescer muito nos próximos anos. Então, elas se encaixam perfeitamente aqui no conceito de microcap que eu quero passar para vocês. E a primeira empresa da lista é a Moura do B, com valor de mercado de 1 bilhão de reais, e é uma empresa do setor de construção civil. Ela atua há mais de 40 anos no segmento de edifícios de médio, alto padrão e luxo no Nordeste do Brasil, onde ela é líder de market share. Então, são 7 capitais, mais de 20 mil unidades entregues, mais de 39 projetos lançados desde o IPO e com VGV líquido de 3,4 bilhões. Lembrando que ela fez o IPO ali bem no início da crise do C19 e mesmo assim ela não parou os lançamentos e conseguiu lançar em mais de 39 projetos. Então realmente é uma empresa bem interessante do setor de construção civil, uma das melhores ali e talvez a melhor de todo o Nordeste, que atua no Nordeste. Em 2022, a empresa fez lançamentos na casa de 2 bilhões de reais, foram mais de 3.300 unidades, um crescimento de quase 60% em relação a 2021. Desses lançamentos, cerca de 60% foram feitos naquela modalidade de incorporação que a gente já conhece, onde a empresa construtora levanta o capital, constrói ali o prédio, começa a vender e depois é que ela vai receber o valor vendido. Mas a Moura do B, ela tem também ali cerca de 40% dos lançamentos em 2022 no modelo único dela, pelo menos que eu tenho conhecimento na bolsa, que é no modelo de condomínio, onde os clientes financiam a obra completamente e a Moura do B é simplesmente uma prestadora de serviço. Então os futuros moradores ali já colocam de antemão esse dinheiro aí na mão da Moura do B para ela conseguir levantar a obra, o que reduz bastante o risco da empresa e permite ali com que ela tenha margens muito altas
pelo menos nesse segmento. Então passa de 60% a margem bruta desse segmento. Para você ter ideia, a margem bruta da EZTEC é 40%. Então, assim, ela consegue ser até mais eficiente do que a EZTEC, pelo menos quando a gente olha aqui em margem bruta. E já que a gente está comparando, quando a gente olha os números da Moura do B em comparação às outras empresas do setor de construção civil listadas na Bolsa, ela é a segunda que lança mais, e mesmo quando a gente olha vendas líquidas, ela é a segunda que tem um nível maior aqui de vendas líquidas, apesar de poucas pessoas falarem dela. Ela tem o segundo melhor índice de distratos, então, quando a gente pega aqui os distratos em relação à venda bruta, ela tem um índice de 8,5%. Então isso melhora bastante as margens dela, reduz o risco da operação. E o VSO, que é a velocidade de venda, ela tem a velocidade de venda de 48%, quase 47,9%, a segunda melhor do setor. Então é uma empresa que lança muito e vende rápido, tem pouco distrato. Então realmente aqui só ponto positivo do ponto de vista operacional da Moura do B. Como eu falei para vocês, ela fez o IPO ali quase que no início da crise. Realmente foi muita sorte dela ter conseguido captar esse dinheiro, porque ela vinha de um período bem ruim ali, de todas as construtoras de 2015, 2016, muitas faliram. Então ela conseguiu se reestruturar, captou dinheiro ali em 2020, logo veio a crise, então foi muito importante que ela captou esse dinheiro no IPO, mas por conta disso as ações dela ainda estão em baixa em relação ao quanto que elas eram precificadas no IPO. Então sim, é uma empresa bem interessante que ainda não voltou para o preço do IPO, pode ser uma oportunidade. Lembrando que não é uma recomendação, se vocês quiserem saber as nossas recomendações, é só se tornar um assinante da Pro no primeiro link que tem aqui na descrição desse vídeo ou nesse QR Code que está aqui do lado. E a segunda empresa é a CSU Digital, a antiga Car System, com valor de mercado de cerca de 800 milhões de reais. A CSU Digital é uma empresa do setor de tecnologia, líder em soluções digitais para meios de pagamento, Banking as a Service, programas de fidelização e incentivo, além de Digital Experience. Então é uma empresa muito tecnológica. E a gente sabe que o investidor aqui do Brasil tem um certo preconceito com empresas tecnológicas do Brasil. A gente fala muito da TOTUS, falava-se muito da Sinqia, mas ela fechou o capital. Sobrou ali a CSU, que é uma empresa bem interessante, apesar de que ninguém conhece, ninguém fala muito aqui no Brasil. A CSU tem mais de 30 anos no mercado, mais de 40 clientes, e aqui são os clientes mais diversos, bancos, seguradoras, fintechs, empresas do varejo, indústrias, todo mundo que precise de um apoio ali para fazer a estrutura, infraestrutura tecnológica de serviços financeiros, a CSU pode ajudar e pode oferecer ali os serviços dela. A CSU divide o modelo de negócio dela em dois segmentos. A CSU Pays engloba todas as soluções, infraestrutura e tecnologia que ela oferece para meios de pagamento, processamento de cartões de crédito e débito, carteiras digitais, Pix, criptomoedas e Banking as a Service, ou seja, quando uma empresa quer criar o seu próprio banco, a sua própria fintech, os seus meios de pagamento, a CSU ajuda ela a fazer tudo isso, além de outros serviços aqui, tecnologias e infraestrutura que ela oferece nessa linha de negócio. Já quando a gente fala da CSU DX, ela foca no desenvolvimento de operações de Digital Experience, ou seja, ela foca muito mais na experiência do usuário final dos clientes da CSU, então ela consegue fazer bastante cross-selling, vender esses produtos da CSU DX para as empresas que utilizam produtos da CSU Pays. Então, nesse segmento, eles oferecem um suporte front office e middle office para os clientes dele. Então, o Banrisul, por exemplo, é um cliente aqui da CSU, eles podem utilizar os serviços da CSU DX para o atendimento digital ali no aplicativo do banco, do Banrisul, para atendimento telefônico também, para automação de processos ali internos, para verificação de fraude, vários outros serviços que podem ajudar também ali a suportar as operações do dia a dia do Banrisul, que é um cliente aqui da CSU Pays que eu estou usando como exemplo. Inclusive serviços de prevenção de fraude e também a entrada desse cliente, né, o onboarding que a gente fala, como que recebe esse cliente, que documento ele vai enviar, de que forma ele vai enviar, tudo isso é pensado ali e estruturado pela CSU DX. Apesar dela não ser muito conhecida, é uma empresa que cresce muito, então nos últimos anos o lucro bruto dela cresceu 19% ao ano, com uma margem bruta de quase 40%. O EBITDA cresceu 16% ao ano e o lucro líquido quase 40% ao ano, e ela está lucrando aqui cerca de 64 milhões de reais só nos primeiros 9 meses de 2023. Então um crescimento aqui explosivo, se a gente para pensar que pouco tempo atrás ela estava lucrando lá em 2019 menos de 20 milhões, então ela multiplicou já o lucro por muitas vezes, e as ações responderam, como a gente consegue ver aí, nos últimos anos as ações subiram bastante, cerca de 1000% ali desde 2016, mas mesmo assim, na minha visão, ela ainda tem muito espaço para crescer, porque o mercado que ela trabalha ainda é muito grande, então o mercado de meios de pagamento, o mercado de transações, o mercado de bancos, seguradoras, atendimento, é um mercado muito grande, então ela ainda tem muito a crescer, a CSU. Quando a gente pega o gráfico do histórico completo dela, vocês vão ver que ela deu um retorno aqui ruim, mas realmente ela passou por uma fase ali bem complicada. No início ali da operação da CSU, ela tinha uma operação muito cíclica, porque ela focava no serviço de infraestrutura para cartões
de crédito e débito, ela tinha ali alguns clientes e esses clientes, à medida que eles iam crescendo, eles iam preferindo internalizar essa operação e não mais utilizar o serviço da CSU. Então ela percebeu que isso era uma fraqueza e foi diversificando os serviços, e hoje ela é uma empresa, na minha visão, bem mais completa e bem melhor do que ela era, inclusive ali em 2019, 2020, e hoje ela está até mais barata do que os patamares que ela alcançou lá em 2021. Então, na minha visão, hoje é uma empresa muito interessante, que é pequena, né, 800 milhões de reais, e que pode ter bastante potencial de crescimento aí no futuro. E a terceira empresa da lista é a IMC, International Meal Company, que vale cerca de 550 milhões de reais. A IMC é uma companhia de restaurantes com mais de 10 mil funcionários e que opera em 4 países com foco nos segmentos de aeroportos, rodovias e shoppings. As principais marcas são o Frango Assado, que ela tem 25 lojas hoje espalhadas pelas principais rodovias de São Paulo. Ela também tem o direito de explorar e de franquear as marcas KFC e Pizza Hut. Na marca KFC, ela tem 160 lojas em 8 dos 26 estados brasileiros. Na Pizza Hut, ela tem 260 lojas em 21 dos 26 estados brasileiros. E ela atua também fora do Brasil, por exemplo, com a marca Margaritaville, que ela atua ali nos Estados Unidos, em 15 cidades turísticas, né? São 30 lojas, então realmente é uma operação aqui bem diversificada, além de outras marcas que ela tem espalhadas aqui pelo mundo. Então, estou mostrando aí para vocês na tela onde ela está localizada. Então, aqui no Brasil, ela tem Pizza Hut, KFC e Frango Assado. Na Colômbia ela tem ali outras marcas, né, a Catering e também a JC Delícia. E nos Estados Unidos ela tem a Land Shark e a Margaritaville. Então assim, ela tem já uma certa exposição aqui internacional, mas a maior parte das marcas e a maior parte realmente das lojas e do grosso aqui do resultado dela ainda vem do Brasil. A IMC sofreu muito ali em 2020 com shoppings e restaurantes fechados, e desde então ela vem surfando uma boa recuperação. Isso porque as pessoas saíram ali do isolamento e queriam consumir experiências, né? Queriam sair, queriam jantar fora, queriam comer ali num lugar diferente, um lugar legal. Então ela começou a se recuperar bem nos últimos anos. Então quando a gente pega o SSS, as vendas nas mesmas lojas das principais marcas delas, vocês vão ver que elas vêm crescendo nos últimos anos. Então KFC ali cresceu em 2022 cerca de 20%, em 2023 6%, Pizza Hut cresceu bastante também em 2022, 31%, então se recuperou, continuou crescendo em 2023, 5%. Frango Assado se recuperou em 2022, cresceu 39%, 2023 cresceu 13%. Então ela vem ali crescendo e se recuperando, e a MC agora está num momento muito mais tranquilo, com a alavancagem mais controlada. O pior momento já passou ali da crise, agora ela já está conseguindo crescer, voltar a abrir loja, com uma margem mais estável, dando lucro. Então é uma empresa que eu julgo aqui bem interessante para você ter no seu radar. O gráfico completo de retorno da IMC assusta um pouco, foi uma queda de 85% ao longo de mais de 10 anos, então realmente ela passou por um momento bem difícil ali no início da história dela. Depois que a gente teve a crise aqui no Brasil em 2015, 2016, sofreu muito, depois sofreu de novo ali em 2020 com a crise de fechamento de shoppings, restaurantes. Então ela em nenhum momento conseguiu surfar assim, uma economia minimamente estável para conseguir crescer, mas na minha visão ela está hoje muito mais preparada e muito melhor do que ela era lá em 2018, 2017, e mesmo assim ela vale bem menos do que ela valia naquele momento. Então, na minha visão, é uma empresa interessante sim para você ter no seu radar, para você estudar. Se você gosta do setor, se você gosta de restaurantes, né? Nos Estados Unidos a gente tem empresas de restaurantes que são muito bem sucedidas, que cresceram demais, que deram muito resultado. Inclusive, as empresas que talvez mais deram resultados ali para o Peter Lynch foram justamente as empresas de restaurantes, né, as empresas pequenas, que ele gostava bastante. E ele cunhou esse termo de 10 bagger, que são empresas que multiplicam por 10 vezes. E ele gostava justamente de cases parecidos com esse aqui, da CSU, da Mills e até mesmo da Moura do B. Lembrando, obviamente, que não é recomendação, então não compre essas empresas esperando que elas vão multiplicar. Vai depender de juros, vai depender de cenário macro, vai depender do setor delas, de como elas vão andar e como elas vão entregar resultados nos próximos 5, 6, 7, 10 anos. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de empresa. São empresas mais arriscadas, mais voláteis, são empresas com uma capitalização de mercado menor, então tem muito mais volatilidade nas ações dessas empresas, então definitivamente não é para todo mundo. Eu gosto, mas não é todo mundo que gosta. De qualquer forma, se vocês quiserem saber quais são as empresas que a gente efetivamente recomenda, imaginando aqui multiplicação de capital, a gente tem uma carteira chamada Carteira Alfa, que são empresas que a gente acredita que vão subir muito aí no longo prazo. Inclusive a gente bateu o índice de Small Caps esse ano com mais de 10% aí de diferença. Então um retorno bem interessante para quem gosta desse tipo de empresa. Se quiser conhecer, é só se tornar um assinante Pro, escaneando esse QR Code aqui do lado ou no meu link da descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.